Olá, turma. Então, deixei um exercício aí para vocês, um material didático, que são esses 9 objetos desenhados de duas maneiras, com um ponto de fuga centralizado. Então, todos eles estão desenhados com o mesmo ponto de fuga, tá? Os três de cima são a mesma forma de construção, assim como os três do meio e os três de baixo, que são cilindros, né, cortados 1/4 da peça, em posições diferentes. Aqui é uma casinha com um paralelepípedo vazado no meio e aqui uma das paredes recortadas. E aqui é um cubo também com um cilindro vazado no meio. E aí eles estão desenhados com um ponto de fuga e os mesmos objetos desenhados com 2 pontos de fuga para o mesmo, né? Os 2 pontos de fuga para esse mesmo objeto, para esse aqui, para esse aqui. Então, todos eles utilizando os mesmos 2 pontos bem na extremidade da folha. Então, eu vou fazer uns desenhos aqui, vou fazer alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia, né, de como faz, e aí vocês vão fazer todos eles da mesma maneira como está aqui. Vocês podem até, quem achar pertinente, rotacionar o objeto, né, colocar ele em perspectivas diferentes. Por exemplo, esse aqui está com a frontal virada para a direita, por exemplo, mas ele poderia estar ao contrário, poderia estar para baixo, para cima, né? Como a gente está desenhando ele de maneira envidraçada, né, transparente, translúcido, não é isso que vai desmerecer. Mantenham todas as linhas de construção e, principalmente, não usem régua, né? A ideia é que a gente fortaleça nosso traço à mão livre. Então, todos os trabalhos, eu já falei na semana passada, teve algumas pessoas que não curtiram muito, mas o trabalho que foram avaliados lá, que foram feitos com régua, a nota ficou 0, então tem que refazer, tá? Então, primeira coisa aqui, ó, é determinar a linha de horizonte. Vou fazer os exemplos aqui com um ponto de fuga. Quando eu vou fazer aqueles desenhos ali, a primeira coisa que eu faço é desenhar o quadrado inicial, a vista frontal. Então, eu posso fazer aqui, inclusive, de todos eles, ó, e eu faço objetos maiores, que é mais fácil de desenhar. Então, vou fazer alguns aqui, não vou fazer todos, mas só para que a gente possa ter uma noção inicial de como começar os desenhos. Então, fazer alguns exemplos aqui, ó. Não precisam estar alinhados, não precisam estar do mesmo tamanho, então fiz uns desenhos maiores aqui. E aí, a partir do momento que eu desenho a minha vista frontal, corrijo aquilo que eu acho que está imperfeito, que está maior, que está menor. E aí eu começo a desenhar a profundidade, converjo todas as linhas para o meu ponto de fuga, não precisa necessariamente prolongar a linha até no ponto, mas a direção tem que ir para o ponto de fuga. Determino a profundidade, como a gente já tinha feito em outras aulas, e está aqui o objeto. Eu geralmente faço um ponto assim nas extremidades, que daí me facilita a visualização do objeto, né? Eu ainda não forcei o que é a área visível, né? Ó, tá aqui o que é a área visível do meu objeto e tracejei o que está lá por trás da vista frontal. Como nessa perspectiva ele está acima da minha linha de horizonte, eu não vejo a parte posterior, mas eu vejo a vista inferior. Aqui, isso aqui é visível, e tudo que está atrás da vista frontal fica tracejado, no caso aqui a vista superior e as laterais. Então está aqui o meu primeiro objeto, um cubo feito nessa posição, sem problema nenhum. Se quiser aí achar pertinente, o que você pode fazer? Desenhar todos eles aqui, ó. Então desenha todos os cubinhos, pode deixar ele de maneira fraquinha, porque ainda são estudos, né? Aqui, por exemplo, a gente vai cortar uma parte da peça, então determina a profundidade, pegando a altura e dividindo ela praticamente por 2. Fecha o cubo. Então aqui a gente tem a nossa forma inicial, a mesma coisa aqui. Determinei a profundidade. E fiz a minha forma, que tem um cubinho em cima da linha de horizonte. E aqui tem mais um abaixo, para demonstrar um daqueles cilindros lá feito com um ponto de fuga. Então a ideia do desenho de croquis é que o desenho seja rápido
né? Ele não precisa ser precisamente feito reto. Percebam que as minhas linhas elas não estão retas, elas não estão perfeitas, mas eu consegui desenhar rapidamente a minha ideia, então eu não perco a ideia da cabeça, né? Então a ideia é que a gente consiga construir isso com mais rapidez. Bom, um dos objetos ele tem um cilindro vazado e esse aqui tem um corte, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá na face posterior, eu vou aqui compreender entre os pontos, essa é a face posterior, eu vou achar o centro, e a partir do centro eu vou fazer uma linha vertical e horizontal. Por quê? Porque esse objeto está construído na vertical e na horizontal. Então está aqui o meu centro e os meus pontos de corte do lado direito e do lado e embaixo, ó. E a mesma coisa eu vou fazer na vista frontal. Então eu começo primeiro pela face, fazendo isso aqui na face lá posterior, para não me confundir depois, ó. Achei o centro, linha de altura, está bem próximo daquela linha vertical lá de trás, ó. Linha de corte embaixo, uma linha horizontal, bateu a linha de corte aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ligar esse ponto com esse, que é o corte que eu vou fazer. Ó, e a sensação que eu tenho que ter é que essa linha está indo lá para o ponto de fuga, ó, centro com centro. Está indo lá para o ponto de fuga. Do meio para baixo eu vou reforçar, do meio para baixo eu vou reforçar. Do meio para lateral, do meio para lateral. Então o que eu fiz aqui? Ó, eu recortei 1/4 dessa minha peça. Vou reforçar aqui para a gente conseguir visualizar com mais nitidez, ó. Então tá aqui o meu objeto, parece uma escada de cabeça para baixo, né? Se eu virar aqui assim, parece dois lances assim de degraus. E o que está lá por trás, ó? Até no ponto. É a parte inicial do meu cubo. Então eu vou tracejar ele aqui. E tracejar ele aqui, ó. Lembrando que essas linhas têm que ficar verticais e horizontais, e aí tudo que é convergente tem que ir para o ponto de fuga. Nesse caso aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou traçar lá atrás as diagonais. Aqui na frente as diagonais. Achei o centro com o centro, ó, tá indo lá para o meu ponto de fuga. E aí eu vou fazer as divisões também, ó, vertical e horizontal. Vertical e horizontal. E aí o que eu vou fazer? Em uma dessas linhas, né, eu tenho um cilindro vazado, mas ele não chega a encostar nesse quadrado de fora. O que eu preciso fazer? Um quadrado concêntrico aqui, no mesmo centro desse quadrado maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou da lateral, né, todos eles conectados aqui, ó, da mesma maneira como eu fiz esse aqui ainda há pouco, eu tenho centro com centro. Estou fazendo fraquinho para não ficar uma poluição visual muito grande aqui. Eu vou colocar o quanto que eu quero para dentro desse próximo quadrado, na parte da frente. A parte da frente está ligada com a de trás pelo ponto de fuga. Então, vou vir daqui, ó, lá para o meu ponto de fuga, e ele vai cortar a mesma linha que está passando no centro. Então, a partir desse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrado, batendo nas diagonais lá de trás, ó, seguindo o mesmo quadrado de fora. Bateu na diagonal, mudou o sentido, que é o que está fazendo aqui, ó, bateu na linha da diagonal, muda o sentido, volta e fecha aqui o quadrado. Então, dentro desse quadrado é onde eu vou colocar a minha circunferência inscrita. E nesse ponto que eu tinha planejado aqui no início, ó, vou fazer a mesma coisa, um quadrado, até bater nas diagonais. Bateu na diagonal aqui da frente, ó, vou seguindo o mesmo caminho até fechar. Aí eu tenho os pontos onde a minha circunferência inscrita toca dentro desse quadrado aqui na frente. E aí eu vou fazer uma nova circunferência, ó. E aí eu vou ligar uma circunferência com a outra. Imagina que você não tem o quadrado de fora, você está fazendo o quê? Você está desenhando um cilindro, ó. Então eu tenho que ter o elo de ligação aqui, ó, de uma parte com a outra. O que é visível nessa construção, né? Vou fazer aqui com caneta para ficar com mais contraste. Então eu tenho aqui a parte da frente, que seria essa vista frontal que a gente já tinha feito inicialmente. E aí aqui dentro a gente colocou um cilindro vazado, né? Então ele tem aqui a minha forma redonda da parte da frente.
E aí eu tenho todo o volume do cilindro. Então, quando eu tirei essa parte da frente, eu ainda consigo, nessa minha perspectiva, ver uma parte lá dentro. E todo o restante que existe desse cilindro, mas está por trás da vista frontal, eu vejo de maneira tracejada. Então, toda aquela parte ainda do cubo continua tracejado. Da mesma forma inicial. Então, o cubo ele ainda não deixou de existir. É como se a gente tivesse um cubinho como se fosse um anel, assim, né? Tem uma área para vazada, como se passasse ali uma caneta, algo por dentro. Isso aqui seria basicamente como se eu tivesse um volume interno. Se eu tenho uma luz vindo de cima para baixo, como se aqui, ó, tivesse um volume dentro e aqui um volume na parte de baixo, só para ficar mais fácil de entender aí no vídeo, ó. Então, se eu tivesse um plano de fundo que estivesse passando aqui atrás, ó, isso aqui seria uma área vazada, ok? Nessa figura aqui do meio, a gente tem o que seria uma casinha, né? Um paralelepípedo vazado. Então, o paralelepípedo é basicamente da mesma maneira como eu construí. Eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso construir já uma figura maior e já colocar o telhado incluso dentro dessa construção, ou eu posso fazer o meu telhado acima dessa construção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá atrás, vou traçar as diagonais da parte posterior e vou achar o centro e vou subir uma linha de altura vertical. Na parte da frente, a mesma coisa. Então, achei o centro, coincidiu com a linha lá de trás, mas não é uma obrigação, tudo vai depender do tamanho do objeto que você está fazendo. E cortou a aresta aqui em cima e aqui em cima lá atrás. Só que o que acontece? Nessa perspectiva, eu não estou vendo o telhado, ele está acima da minha linha de horizonte. Né? Então, eu vou determinar a altura que eu quero do meu telhado aqui, ó, na frente, e vou jogar, ó, a parte da frente está ligada com a parte de trás pelo ponto de fuga. Então, eu vou vir daqui, ó, lá para o meu ponto. Ó. Quando eu faço isso aqui, ó, ele cortou lá atrás em um ponto. É a mesma altura que eu tenho com a distorção da distância. Então, eu vou ligar esses pontos com o que seria a laje da minha casinha. Isso aqui a gente já fez, né? A gente já desenhou várias casinhas em posições diferentes. Ó. Então, tá aqui o telhadinho. Qual é a diferença agora? Que essa casinha, né, ela tem um paralelepípedo vazado. E aí eu posso determinar, eu não preciso nem fazer aquelas divisões, mas eu posso determinar em cima da diagonal o quanto que eu quero que recue a parede. Coloquei em cima de uma diagonal aqui na frente, eu vou fazer de novo um quadrado, obedecendo as diagonais do quadrado da frente, ó. E aí eu fechei o meu quadrado. Então tá aqui, ó. E aí como é que eu faço para transportar isso aqui para a parte de trás? Eu não posso fazer de maneira aleatória, eu já defini aqui um tamanho. Agora eu vou pegar um ponto que esteja em cima de uma diagonal, que está aqui, e vou lá para o ponto de fuga. Onde cortou a diagonal de trás é a mesma proporção que eu tenho no de trás. Aí eu vou fazer novamente um outro quadrado, obedecendo as diagonais lá de trás. Ó. E aí volto para a mesma figura. Então eu tenho o quadrado lá de trás e tenho o quadrado aqui da frente. E aí o que vai acontecer? Esses pontos aqui, ó, eles vão estar ligados pelo ponto de fuga. O prolongamento vai passar lá no ponto de fuga. Ó. E aí basta ligar só um com o outro. Então, praticamente, o que está aqui no meio, que é o desenho da casinha, é a forma inicial. Esse do lado de cá é essa figura. E desse lado, do centro para a diagonal, a gente fez um corte aqui, ó, do centro para a diagonal, um corte aqui, do centro para a diagonal, um corte do centro para a diagonal, ó, na parte interna, na parte externa, tá o corte. Então, é simplesmente entender o que você vai reforçar aqui, ó. Você tem o paralelepípedo vazado, e aí ele aparece toda a área interna dessa estrutura. Então, o que vai acontecer? Você vai ver a parede lá de dentro, como ele está desenhado bem em cima da linha de horizonte, você vê um pedaço da área interna do teto. Dependendo do tamanho que você fez, aparece um pedacinho do chão.
E aí, quanto mais próximo da linha de horizonte, mais difícil é de desenhar, por isso que eu falo para fazer objetos grandes, tá? E aqui tem o desenho da nossa casinha, sem uma das paredes. E legal, o que faz parte da casa, mas eu não estou vendo, né? Tem aqui o chão, ó, a base, até nesse ponto, que era o desenho da forma inicial da casinha. Ele vai subir a parede lá atrás, ó, até nesse ponto aqui, e vai lá para cima no telhado. E aí tem a parte da frente linkando com a parte de trás. Então isso aqui faz parte do objeto, não é linha de construção. Mais alguma coisa que faz parte do objeto e não apareça? Não tem, ó, é só isso aqui, ok? E no de baixo, na figura que a gente tem aqui embaixo, ó, é um cilindro. Bom, é a mesma coisa que aquilo ali. Então basta eu definir qual é a posição que eu quero ele, se eu quero de cabeça para cima, se eu quero ele para frente, se eu quero ele para o lado, né? Vou fazer ele para o lado aqui, ó. Vou traçar as diagonais, então, em função das laterais, para achar o centro. Aí esse quadrado é legal que seja fraquinho. Agora, como é que ele está construído esse quadrado aqui, né? Essas laterais? Em função da linha de altura, em função do ponto de fuga. Então, venho do centro, pelo ponto de fuga, e prolongo a diagonal para saber os pontos aonde a minha circunferência inscrita tem que tocar. Ó. Ângulo mais aberto, a minha curva fica mais aberta, e ângulo mais fechado, a minha curvatura tem que se aproximar mais desses pontos na extremidade. Ó. Não basta simplesmente chegar e ligar de um ponto para o outro. Né? Ele tem que, esses espaços aqui, eles precisam ficar proporcional de um lado e do outro. Mesma coisa aqui, ó, quanto mais fechado tiver a perspectiva, mais difícil é de fazer, né? Então, mais elíptico ainda vai ficar, ó. Ela não vai ficar menor aqui, ó. Não vai vir daqui para cá, como muitas pessoas fazem, né? Eu vejo o desenho. Ele tem que expandir para as extremidades, ó. Ele tem que aproveitar o limite que você fez. E aí, se o teu desenho estiver certo, ele tem que unir a parte do lado esquerdo com o lado direito com uma linha de largura. E às vezes o que pode acontecer, ó? Quando você faz essa linha, às vezes falta elemento aqui, ó. Então você precisa prolongar ainda mais, ó, para que o desenho fique adequado. E aí do centro, a gente vai tirar 1/4 dessa peça. Então, vou fazer aqui em função da diagonal, por exemplo, para baixo e da diagonal para cima, de um lado e do outro. Onde é que cortou de um lado e onde é que cortou do outro, eu vou fazer uma linha ligando, ó. Aqui vai aparecer um pedacinho de nada da parte de baixo curva, do centro e dessa área. Então, a minha figura, meu cilindro recortado, ele vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Eu estudo sempre o movimento aqui, ó, antes de fazer a linha. Vicio meu braço nesse movimento e eu consigo fazer uma linha retilínea com mais precisão, ó, inclusive com a caneta. E aí o que eu vejo nessa perspectiva? Vista superior, frontal e lateral. Essa lateral do lado esquerdo aqui, ó, isso fica de maneira tracejada. Isso tudo depende da maneira como você está visualizando. Por exemplo, se eu coloco ele nessa posição, ó, essa parte aqui já vira superior, essa daqui continua como frontal, mas isso já vira lateral, tá vendo? Então é só um entendimento na cabeça de vocês dos objetos, ok? Então essa aqui é a primeira parte com desenho com um ponto de fuga. Eu vou fazer um outro vídeo agora desenhando com 2 pontos, tá? Então aí tem que replicar aqui os demais objetos, né? São 9 no total, seriam esses 9 que a gente tem aqui, ó, desenhar todos os demais. Esse aqui é, na verdade, a soma desses dois, ó. É essa construção a partir do centro para a lateral, lá atrás do centro para a lateral, fazer um recorte do centro para baixo e do centro para baixo. A mesma coisa que nós fizemos nesse objeto aqui, ok? Tá? Boa aula aí, bons trabalhos. Vamos para o próximo vídeo.